Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, estamos aqui para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus é confrontado com com os fariseus. Os fariseus que convidam Jesus para uma refeição. E Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Mas interessante, aqueles que convidaram ficavam observando Jesus. Não foi um convite de quem ama, não foi um convite de quem quer bem, ficava observando, com malícia. Mas Jesus não pede oportunidade, ele não perde a oportunidade. Jesus aceita o convite e vai. Naquela ocasião, havia ali, como disse o Evangelho, um hidrópico. O que é um hidrópico? É aquela pessoa cujo corpo retém muito líquido, ao ponto do seu corpo ficar inchado por conta da água que o seu corpo retém. E aqui é muito interessante porque o olhar de Jesus para aquele hidrópico é diferente do olhar dos fariseus para aquele homem. Por quê? Os fariseus buscavam observar a lei, e muitas vezes a lei pela lei. A lei pela lei. Quantas vezes os fariseus brigaram com Jesus, discutiram com Jesus, porque existia a lei do sábado que não se poderia fazer nada. E por conta das curas, dos milagres que Jesus realizava, eles batiam de frente com Jesus. E Jesus, já conhecendo os pensamentos, os corações dos fariseus, olha o que diz o Evangelho. Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? E diante dessa pergunta de Jesus, os fariseus não foram capazes de responder. Eles permaneceram em silêncio. Permaneceram em silêncio. Queridos irmãos e irmãs, por que eu falei que o olhar de Jesus para aquele hidrópico era diferente do olhar dos fariseus para o mesmo hidrópico? Porque o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar de quem sente compaixão, de quem sente a dor do outro. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele hidrópico, que com seu corpo inchado por conta do líquido, da água que havia nele. Jesus não é insensível, meu povo. Jesus não é insensível com a dor de ninguém, quanto mais com aquele homem que estava diante dele. Já o olhar dos fariseus, não. Os fariseus só enxergavam a lei, não enxergava o outro,
não enxergava a pessoa humana, nem muito menos o seu sofrimento, a sua dor. Eles só tinham olhos para ver a lei, e a lei pela lei. E Jesus vem nesse evangelho para mostrar que o amor ao próximo está acima de toda e qualquer lei. Jesus vem para mostrar que não existe lei que possa impedir a vivência do amor, a vivência da caridade. Por isso que nós possamos olhar para nós e nos perguntarmos: o que tem nos impedido de amar? O que tem nos impedido de fazer o bem ao próximo? O que tem nos impedido? Aos fariseus, a interpretação da lei. Acabaram distorcendo a lei e colocando a lei acima da caridade. E Jesus vem mostrar o contrário. A caridade está acima da lei. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a graça de, acima de tudo, vivermos o amor a Deus e o amor ao próximo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.